Esta questão da inflação, portanto, a referência foi clara, portanto, que haviam de nivelar, havia a necessidade e a urgência de nivelar a taxa média de juros no BCE. Teriam sido os preços da energia que, após a guerra, o início da guerra, que alavancaram, de facto, a inflação até ao estado em que estamos agora. Terão sido só os aumentos do preço da energia causadores da inflação que vivemos hoje, ou haverá outras questões relacionadas com esse aspecto? Não sei se conseguem responder a esta questão. É a famosa lei do mercado, mas eu sou uma pessoa de esquerda e obviamente respeito muito o mercado, mas o mercado, se não tiver quem o oriente e o controle, sabemos como é que isto acaba. Obviamente o mercado visa o lucro, e quando tem um lucro 10, o objetivo depois é passar para o 20, para o 30, para o 40 e depois isto nunca mais para. Por isso, a inflação só pode ser controlada se houver medidas políticas nesse sentido. Acreditar que se conjunturalmente o preço do combustível dos combustíveis neste momento baixarem, que isso vai ter um impacto na inflação, obviamente que o pode ter, mas será residual. Isto só lá vai com medidas muito fortes por parte dos países e da União Europeia, porque de outra forma, porque é assim que vive o mercado tem esse objetivo, esse desidrato, e vimos como é que as coisas correram em 2008, quando deixamos os mercados sozinhos, sem qualquer tipo de regulação, vimos como é que isto acabou, e obviamente o que se impõe é que os governos, mas sobretudo isto tem de ser uma medida concertada em termos europeus, a União Europeia possa ter aqui uma intervenção muito, muito vincada e objetiva nesta matéria, porque de outra forma poderemos voltar aqui daqui a 2 anos e voltaremos a dizer que a inflação continua muito alta, porque isso não se resolve só com a intervenção direta dos mercados. Tem de haver uma intervenção política, porque de outra forma, e essa é a minha opinião, a coisa não correrá bem. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, se não passávamos ao tópico seguinte. Como já falamos um bocadinho da inflação, doutora Silvia. Eu gostava só de acrescentar aqui um contributo, e eu concordo perfeitamente aqui com o vice-presidente da Câmara Municipal de Passos Ferreira. Eu acho que efetivamente corroboro tudo aquilo que foi dito, e acho que esta política da desregulação que existe hoje no mercado de trabalho e esta questão da inflação não está apenas ligada com a questão da energia, não é? Está ligada com muitas questões políticas e muitas decisões que, entretanto, foram sendo tomadas até hoje, a partir do momento em que a Ucrânia e a Rússia, portanto, entraram em guerra. A verdade é que, e aquilo que eu senti no discurso da senhora Presidente foi que há um conjunto de medidas que nos colocaram nesta posição, mas também não há, apesar de haver algumas orientações, não nos continuam sem haver respostas concretas que nos ajudem a controlar esta inflação. E isto é bastante preocupante, não é? Porque depois, se nós efetivamente, nós podemos fazer um diagnóstico do problema, mas se não tivermos aqui uma resposta para voltar a ter o mercado regulado, para ter esta dimensão social também controlada, portanto, vamos entrar numa crise enorme que não será boa nem para a União Europeia nem para os restantes países do mundo, não é? E isso já se sente em Portugal, às vezes falando com os empresários aqui do Conselho, e de certeza que o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Chaves sentirá o mesmo. Quer dizer, já há empresas que não têm material para continuar, portanto, a produzir. Estamos a ver o caso da Alta Europa, não é? Que é a nível nacional. E temos empresas que já começam a entrar em layoff por situações do género, e portanto, e acho que no discurso de hoje não ficou muito presente, nem ficou concreto o que é que vai haver por parte da União Europeia em termos de orientação para diminuir esta inflação, e isto é preocupante. Em relação ao tópico seguinte, que nos leva às oportunidades para as empresas, no discurso, a Sra. von der Leyen refere que um dos desafios para as empresas passa por facilitar a forma de fazer negócio. E reconhece a dificuldade que as empresas têm em lidar com procedimentos administrativos mais complexos e que tornam todos os processos mais morosos, reduzindo também as oportunidades de crescimento. E nessa linha, a Comissão compromete-se a designar um representante da União Europeia para ser, portanto, o representante das PME e quer fazê-lo até ao final deste ano, de forma a poder escutar as empresas, a perceber as necessidades e as dificuldades que passam no cotidiano.
Salienta ainda que os atos legislativos emanados serão sujeitos a um controle de competitividade por uma comissão independente. A pergunta em relação a esta questão, e principalmente para os senhores vice-presidentes dos municípios de Passos de Feira e de Chaves, é se concordam que existe de facto uma dificuldade das empresas em serem competitivas, porque os projetos levam a grandes cargas administrativas e são morosos. Como é que podem contornar essas questões? Se há, a nível local e regional, organismos que apoiem suficientemente as empresas e em que medida é que se notam esses apoios, nomeadamente os vindos da União Europeia? E acrescentava também uma pergunta, tendo em conta que vai haver um interlocutor para as PME da Comissão Europeia, tem de haver interlocutores nas regiões ou nos concelhos para fazerem a ponte com a Comissão Europeia. Quem serão esses interlocutores? Já há alguma ideia? Serão as CIM? Serão as associações empresariais? Sindicatos? Não sei quem é que gostaria de responder a esta questão. Doutor Paulo, alguma ideia? Sim, posso começar eu. Esta é, obviamente, um problema crónico do nosso país. Não conheço a realidade nos outros países europeus de forma profunda, mas conheço esta realidade quer como o profissional liberal que sou, advogado, que sempre trabalhei também com muitas empresas e agora também como autarca. E como autarca, aquilo que nós vemos todos os dias é um excesso de burocracia absolutamente avassaladora que nos impede de fazer aquilo que gostaríamos, dentro dos prazos que gostaríamos, e isso torna um conjunto de investimentos e de projetos muito mais difíceis de ser implementados e que depois tem um impacto, não tenho dúvidas nenhumas, no crescimento da economia e no nosso PIB. Eu acho que era importante, esta já é uma luta muito antiga no nosso país, mas que infelizmente, governo após governo, acho que cada um gosta de ser mais burocrata que o outro, que tarda em ser resolvido, que tem a ver com a simplificação de muitos dos processos e dos projetos. Obviamente que isto também entronca muito com o combate à corrupção, que obviamente que é algo que deve ser feito todos os dias e sem dó nem piedade, mas a verdade é que a boleia desse combate à corrupção torna-se a vida das empresas e também dos municípios e do próprio Estado muitíssimo difícil. E isto era algo que merecia uma discussão muito ampla em termos nacionais e também ao nível da União Europeia. Sou pena de nós termos muita dificuldade em conseguir executar a totalidade dos fundos que nos são atribuídos e muitas vezes depois andarmos no final de cada programa, andarmos aqui rapidamente a tentar arranjar forma de investir os últimos euros e não fazendo da forma que nós todos pretendíamos. Por isso, o combate à burocracia é algo que deve ser uma prioridade no nosso país. Isso é mesmo muito difícil para nós. Eu como autarca, tenho muitas vezes, e saio daqui da Câmara muito cansado e muitas vezes desiludido com aquilo que gostaríamos de fazer e que não conseguimos andar com a velocidade que queremos, por isso era obviamente muito, muito importante e este trabalho que me refiro aqui no caso das autarquias locais acontece mesmo com as empresas. As empresas também têm muito essa dificuldade, queixam-se muito. Muitas empresas, algumas que já trabalharam com fundos europeus, outras que nunca trabalharam, mas que têm aquela coisa de ouvir dizer que isto é muito difícil, muito complexo e que não estou para me chatear, faz com que também muitas empresas não possam dar o salto mais rapidamente que podiam também muito por causa disso. No caso particular aqui do nosso concelho e no caso do setor imobiliário, ele tem crescido de forma muito grande, está numa fase bastante pujante, mesmo em termos de modernização, de informatização. As coisas não têm nada a ver com o que eram há 20 ou 30 anos atrás, mas aquilo que o Jorge falou, da questão de quem deverá ser um interlocutor regional, eu acho que isto é mesmo muito importante esse debate ser feito. Eu sou um jornalista convicto, se houvesse regionalização, o interlocutor estava definido. Neste momento, como não temos regionalização, não sabemos bem quem é que deve ser o interlocutor e obviamente que isto vai dar pano para mangas, cada um vai ter a sua opinião e a coisa não vai funcionar como deveria, mas é mesmo importante haver este interlocutor por forma a que as coisas também junto às nossas empresas possam ser muito mais céleres. Mas acho que já foram dados passos importantes
nesta matéria, agora temos de ser muito mais rápidos e muito mais céleres, que é para mim o mais importante. Muito bem. Doutor Francisco, não sei se quer acrescentar a sua experiência em Chaves. Eu tenho uma visão que os serviços às empresas são públicos e privados, não é só o Estado que presta serviços às empresas. Não é? O Estado fornece serviços gerais às empresas, que vão desde a formação, que aproveitar todas, ao abastecimento de água e a outras questões de contexto, como a política fiscal, a normativa, etc. Mas muitos dos serviços que entalam as empresas na sua elaboração são de natureza privada, porque os serviços, por exemplo, das redes energéticas são de natureza privada. As empresas, muitas vezes, quando mudam os seus modelos de produção, ou porque querem mais potência, muito alta potência, ou porque querem ramais novos, as redes podem demorar anos a instalar o ramal, já estão completamente licenciados e autorizados, e depois não aparece lá a eletricidade porque é redes, pronto, e a redes é privada, não é? Em termos de gestão, ou seja, muitas vezes parece que é o Estado que entala todo o tipo de processos, não é, ou seja, mas também há os serviços de telecomunicações, nas chamadas zonas brancas, em que as empresas que ganharam as concessões não têm interesse em explorar, e nós, por exemplo, no interior somos muito afetados com isso. Temos também o problema, por exemplo, da manutenção das peças, falou há pouco a Sílvia, na questão do fornecimento de peças de ter parado a Auto Europa. Mas não é só a Auto Europa, nós como utilizamos maquinaria e tecnologia estrangeira, as máquinas não são de fabrico alemão, o chinês, o americano, quando há uma avaria está-se uma porrada de tempo a peças, mas não é só as empresas, também os municípios, avaria uma peça numas piscinas que faz um sistema de transmutação de oxigênio para a eliminação de bactérias, estamos 2 meses para a peça vir, não é? Ou seja, há um problema na linha de abastecimento que se agravou com a crise do Covid e agora com a guerra, e depois não podemos transferir que todos os conjuntos datados se devem ao setor público. Tanto é que nós temos um programa de aceleração dos procedimentos administrativos, com a questão de agilizarmos os processos de licenciamento das empresas, da atribuição de medidas de apoio. É tudo muito rápido e muitas vezes é mais rápido isso do que a própria EDP vai lá ver. Contudo, eu dou razão ao meu colega Paulo Ferreira que a velocidade e a seriedade têm que ser equilibradas. Porquê? Porque já houve casos em que se aceleram muito e o dinheiro foi parar ao bolso de alguns, que deu um grande celeuma para o conjunto e que depois os modelos democráticos de confiança nas instituições públicas caem em saco roto e temos movimentos depois extremistas que tratam os políticos da maneira como muitas vezes tratam e que depois gera estes problemas que temos relacionados com políticas, por exemplo, de acusação às pessoas diferentes, aos imigrantes, alguns setores empresariais, por exemplo, as grandes empresas, que são sempre também criticadas, que diz que conseguem dobrar os serviços do Estado, mas as empresas grandes têm redes internacionais de abastecimento, que não dependem de fornecedores locais. Por exemplo, a causa da Auto Europa estava dependente do único fornecedor, pelos vistos, desses produtos, mas a maioria tem redes competitivas com polos em vários locais do planeta que, se não passam por um lado, passam por outro e resolvem os seus problemas. As PMEs não. Outro problema das PMEs que os próprios sentem tem muitas vezes a ver com a natureza familiar das empresas. Porque trabalha lá o pai, o filho, o cunhado, o genro e a prima e tal. Depois casa-se a filha e o indivíduo com que se casou, por vezes, não é o indicado para a gestão, mas pega-se pelos irmãos. Eu falo nisto porque conheço vários empresários, meus amigos, e que pronto, que a gente às vezes no café conversa destas coisas. No recrutamento é atrapalhado. Uma PME, para recrutar um técnico capacitado para a empresa, tem sempre medo que ele descubra alguns segredos e que depois monte um negócio ao lado. Ou seja, há uma série de questões que não podemos dizer que as PMEs não andam para a frente porque raio da burocracia nos deixa andar. A burocracia, em alguns casos, mas o nosso país, honra seja feita, e está aí nos estudos europeus, que esse recado da von der Leyen pode ter sido feito por alguns países da Europa Central ou de Leste, mas o nosso país, em muitos indicadores sobre desburocratização do início da atividade económica, está nos tops. Não quer dizer que não há trabalho a fazer, porque há sim senhora, mas nós desburocratizamos muito esses processos de instalação. É óbvio que o cidadão depois também quer segurança, quer que sejam fiscalizados, quer que os organismos de certificação certifiquem as coisas.
Tudo isso é importante. E depois, muito daquilo que hoje passa pela modernização do setor empresarial local de pequena dimensão tem a ver com a internalização destas novas tecnologias que permitam reduzir os custos dos processos, melhorar o controle sobre os mecanismos de produção, dos fornecimentos, e tudo isso é complexo e é grande. Mas insisto que os problemas são gerais, a componente pública dos serviços às empresas, na minha ótica, não é a maioritária. Agora, aquilo que são o contexto do desenvolvimento da atividade económica, e no caso o problema da inflação, esse sim pode ser muito perigoso, tanto mais que afeta, por um lado, a atividade produtiva, mas, por outro lado, a vida dos trabalhadores. Repare-se no crescimento das rendas. Por exemplo, uma da crítica que se pode fazer ao discurso da Presidente da Comissão, von der Leyen, é que sobre a problemática do alojamento para jovens em grandes cidades europeias, que não é um problema português, é um problema das grandes cidades, é um problema que está a acontecer na Irlanda, é um problema que está a acontecer no Luxemburgo, é um problema que está a acontecer em outros países europeus, em que os jovens que vão estudar para as grandes cidades são automaticamente expulsos. Ninguém pode viver numa cidade que, ao fim e ao cabo, não seja a sua e que os pais lhe deem alojamento. Ora, como queremos construir uma Europa em que um jovem não pode sonhar? Eu recordo que as últimas palavras da von der Leyen foram para os jovens, a dizer que os jovens tinham direito de ser o que querem e como querem, de amar, de ser felizes, amar quem quiserem e da maneira que entenderem, mas também de sonhar e desejar. Eu entendo que não haverá jovem nenhum que não sonhe ou deseje ter a sua casa, porque isso é uma das necessidades humanas básicas. Se não houver uma política de habitação, o próprio setor público não funciona. Repare, o problema da polícia nas grandes cidades é que os polícias não ganham para lá a viverem. Tanto é que a PSP está agora a construir casas para alojar os polícias para trabalhar nas grandes cidades. O setor educativo, ainda hoje se fala em Portugal, que precisa de uma política de apoio e subvenção ao alojamento. São as suas pessoas, não podem ir para o Porto ou para Lisboa ou para cidades do género porque não vivem, não é? E não vão aparecer esfarrapados na sala de aulas, que até é mau para os alunos. E olha, o professor não quer ser porque isto é um emprego de miséria. Há muitas coisas a resolver, mas eu penso que no setor público em Portugal, pois, embora se critique as autarquias com as questões de licenciamentos, mas não se pode criticar a autarquia que demora a licenciar, quando depois, a seguir, nos se vem queixar que não defendemos as linhas de água e que os problemas de desertificação e falta de água aumentam, que não defendemos a floresta e que depois a descarbonização não adianta. Ou seja, não podemos dizer é uma empresa boa, é floresta ao ar, é rios, pronto, calhar. E depois, no fim, que agora há alterações climáticas já enxurradas e vai tudo por água abaixo. Ou seja, há que estabelecer um diálogo para a população, de não ver o setor público como o diabo, né? E todo o empresário como um anjo a favor do bem-estar comum. Ou seja, há diabos e anjos em todos os lados. Nem só no setor público, nem só no setor privado. Mas todos temos que andar. O setor público tem que andar, tem que agilizar os financiamentos, estão em curso novas revisões aos PDMs, já há PDMs de terceira geração que facilitam as questões relativas à escolha da localização, muito a ver agora com a localização, por exemplo, de centrais de produção energética à energia solar, da instalação, por exemplo, de centrais industriais para a produção de hidrogênio verde, ou seja, que baixem o preço da energia, que facilitem acesso a fontes de energia diferentes do que propriamente apenas a fonte elétrica. Ou seja, efetivamente, a von der Leyen, no seu discurso, apontou linhas que conjugam com estas, que podem defender todas, isto é, o setor público, na medida em que proporcionam um ambiente geral às empresas, e as próprias empresas tendo acesso a produtos e serviços mais baratos e mais céleres. Eu não gosto muito de corporizar os problemas todos num lado. E era isto que eu gostava de transmitir. Muito bem, muito obrigado. Se calhar passávamos à questão seguinte, não sei se a doutora Silvia quer acrescentar alguma coisa a esta questão relativamente... Não, eu acho que foi tudo dito. Penso, e posso só acrescentar este pequeno ponto, que é, eu acho que esta medida de designar um representante da União Europeia, claro que é importante, mas não é isto que vai
combater as dificuldades que as empresas têm, nomeadamente as nossas PMEs, não é? Porque os problemas das nossas PMEs, e os colegas disseram isso há pouco e muito bem, quer dizer, vêm de várias dinâmicas, não é? E de várias situações e dificuldades que as empresas vão enfrentando ao longo do tempo. Também não acho que os financiamentos sejam uma solução, não só por tudo aquilo que foi apresentado, mas sobretudo porque muitas vezes, e também foi dito, são muito mal geridos, não é? E como são mal geridos, às vezes vão criar problemas depois mais tarde às empresas que até estiveram a beneficiar desses financiamentos. Eu dou conta, por exemplo, de empresas que às vezes candidatam para programas de internacionalização e que depois têm uma série de obrigações europeias de contratação de pessoas, mas depois não conseguem manter essas pessoas porque têm uma carga de impostos associada enormíssima e, portanto, depois não conseguem, têm um crescimento, dão o passo para a internacionalização, acaba o financiamento, voltam para trás e, portanto, às vezes ainda têm um buraco financeiro maior. E, portanto, eu acho que deveria de haver um conselho consultivo onde as associações empresariais efetivamente têm que estar presentes, mas tem que haver outro tipo de stakeholders e não pode ficar só nas mãos das CIMs, porque as CIMs fazem um excelente trabalho, mas muitas vezes também estão desfasadas das necessidades das pequenas e médias empresas, porque a verdade seja dita, não são os organismos públicos que sentem as necessidades das empresas, o empresário que está lá e que as sente, não é? E, portanto, acho que esta questão é muito mais complexa do que esta proposta de se ter um representante designado para este tipo de problemas. Até porque o problema das nossas PMEs não é o mesmo dos outros países, não é? Nem mesmo do nosso país, como disse há pouco o Sr. Vice-Presidente Chaves, e muito bem, o Dr. Francisco, portanto, falar do litoral é uma coisa, falar do interior é outra, e falar do norte, do centro e do sul são completamente distintas, não é? Claro. Obrigada. Muito obrigado.